Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? O computador travou nesse trecho e peço desculpa aí para vocês. E o vídeo anterior vai ficar daquele jeito, viu, gente? Desculpa, mas esse computador, essas aulas, tá um caos. Mas bora lá. Bem, como eu já havia falado para vocês, não cortou esse trecho, mas vou explicar novamente. O teste baseado no Guaiacó é um método colorimétrico e ele é utilizado principalmente para a detecção de lesões maiores que são localizadas na porção mais distal do trato gastrointestinal, ou seja, na porção superior do trato gastrointestinal. E aí ele vai basear na atividade da peroxidase do grupo M da hemoglobina. Como que funciona a atividade desse teste colorimétrico? A gente tem uma resina do Guaiacó que é incolor, mas adicionado do peróxido de hidrogênio, que é também considerado, chamado também popularmente como água oxigenada. Quando a gente mistura essas substâncias, o Guaiacó mais a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, vai ocorrer uma atividade de peroxidase da hemoglobina. E aí é revertido, então, numa coloração azul. O Guaiacó ele se oxida e gera uma cor azul. Por isso que na prática eu falei para vocês, não vai ter uma coloração azul. Mas, por exemplo, se você está com dúvidas, se você está com algum sangramento nas fezes, é só você colocar um pouquinho de água oxigenada nas fezes. Se espumar, né, como o povo costuma dizer, né, se ocorrer a peroxidase, então tem a presença de sangue nas fezes. Mas no laboratório, a gente utiliza essa resina justamente porque a gente pega uma pequena porção das fezes e aí, se tiver alteração da cor, então tem a presença de sangue. A técnica, ela consiste a gente pega uma pequena porção, uma pequena quantidade de fezes, aí adiciona 2 gotas de ácido acético glacial, 2 gotas de uma solução com goma guaiacó em pó, 2 gotas de peróxido de hidrogênio a 3%, e aí a gente mistura com um bastão. Aí após 5 minutos, a gente vai observar a cor. Uma reação positiva, ela vai apresentar coloração azulada. Já a reação negativa, ela vai apresentar coloração esverdeada ou então não tem mudança da cor dessa substância que você fez. E a gente sempre trabalha com mais de uma amostra, né, para garantir o resultado. Eita, agora não travou, pessoal. Bem, aqui em relação às vantagens do teste, né, que é de baixo custo, é fácil de execução e tem estabilidade dos reagentes. A gente pode manter todas as amostras viáveis à temperatura ambiente, inclusive os reagentes. E aí a gente tem diversos alimentos que contêm elementos que vão interferir nos resultados, como eu já havia dito anteriormente. Por isso, esse exame, baseado nesse método colorimétrico, o método Guaiacó, ele requer um preparo em relação a uma dieta, certo? 3 dias antes da coleta das fezes, você não pode se alimentar com carnes vermelhas, ou mesmo carnes brancas, peixe, salsicha, linguiça, salame, alguns vegetais verdes como espinafre, alface e brócolis, porque
são alimentos muito ricos em vitamina C e aí vai interferir nesses resultados. Enfim, algumas frutas também, como banana, pera, maçã, uva preta, ameixa, também pode interferir no resultado. Enfim, tem uma dieta específica para fazer esse exame. Aí, além disso, nós temos o método Hemacult, né, que a gente é baseado na coleta de 3 amostras de fezes que são espalhadas numa camada fina, isso na parte de frente de um envelope para teste. E aí é aplicado 2 gotas de solução, uma resina de guaiacol, para revelação, né? Caso o teste ele apresente positivo, após 30 segundos vai ter uma coloração azul, que é justamente a que provém da conversão do guaiacol incolor pela ação da atividade peroxidase na presença de um desenvolvedor presente no envelope que contém peróxido de hidrogênio. E aí, caso seja negativo, não vai ter mudança na coloração. Pode fazer também o teste Hexagon Bisqueen, e a gente pode citar que é outro método que utiliza o guaiacol, é um método modificado, semelhante ao teste de Hemacult. Esse método Hexagon, ele é composto de um papel impregnado com guaiacol e é emoldurado por um cartão grosso, e aí permite a aplicação das amostras de um lado e o desenvolvimento e interpretação de outro lado. E aí, quando uma amostra fecal ela contém sangue oculto, é aplicado no papel teste. E aí vai ter a reação de peroxidase, que ocorre também após 30 segundos, e aí tem a formação da coloração azul. Nós temos também o método de Meyer, que ele se fundamenta na detecção da hemoglobina nas fezes, isso por meio da atividade peroxidase da hemoglobina, que ao reagir com um composto incolor, ele converte para uma cor avermelhada. Apesar do custo relativamente baixo para o laboratório, esse método ele enfrenta como desvantagens a baixa especificidade para a hemoglobina humana e necessita de dieta rigorosa para o paciente. Isso antes da execução. Então, assim, tem um custo relativamente baixo, mas também, assim como o método guaiacol, ele requer uma dieta antes da execução. E aí, como é que a gente faz o método de Meyer? Como ele a gente pega a amostra, né, faz a diluição da amostra, como a gente pode ver aí na imagem. Aí a gente retira 5 ml do sobrenadante da solução filtrada para um tubo de ensaio e acrescenta 1 ml do reativo de Meyer. Aí após isso a gente adiciona 4 gotas do peróxido de hidrogênio. E aí a gente vai ter a conversão do produto incolor para uma coloração mais relativamente incolor, né, gente? Porque assim acaba que a substância que a gente dilui, as fezes e tal, no final acaba ficando uma coloração mais marronzinha ou amarelada. E aí quando adiciona
1 ml do reativo de Meyer. Se for positivo, vai apresentar a coloração vermelha. Se for negativo, não vai ter alteração da cor. Aí nós temos também esse método imunoquímico da pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um teste de imunoensaio cromatográfico que utiliza 2 anticorpos monoclonais para a detecção da hemoglobina humana nas fezes. Na presença do conjugado do ouro coloidal anticorpo monoclonal, a antihemoglobina humana, é colocado a amostra, que aí vai se mover cromatograficamente na membrana por ação capilar. E aí, assim, esse conceito, esse exame, ele é similar àquele teste rápido, para teste de gravidez rápido. E aí, justamente, você coleta a amostra e já faz similar ao teste de gravidez. Ou também, eu não sei se vocês já tiveram contato com alguns testes rápidos de doenças de animais, é um teste similar. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês como é o preparo e aí vocês vão entender melhor. Qual é a vantagem desse teste? Ele elimina a necessidade de uma dieta alimentar antes da coleta, justamente porque é utilizado como é que fala? Oh, Jesus, ajuda! Justamente porque é utilizado esses anticorpos monoclonais para a detecção da hemoglobina humana. Embora assim ele tenha, é um teste mais caro, né? E embora ele tenha essa facilidade em relação à dieta, né? Porque não requer a necessidade de uma dieta alimentar, e além disso ele não associado ao custo, ele também não detecta sangramentos relacionados ao trato gastrointestinal superior. E a gente sabe que pode estar ocorrendo um problema na porção do trato gastrointestinal superior ou medial. Então, acaba que esse teste ele é rápido, sim, mas ele tem um custo mais elevado e não é todas as porções do trato gastrointestinal que ele vai detectar sangramento. E aí, como ele é feito? Aí, olha, eu não sei se vocês já tiveram contato com alguns testes realizados na área da veterinária, mas aí a gente tem tipo um testezinho rápido, é tipo uma caixinha e aí você na bolinha você coloca a amostra e aí se for positivo vai ter a formação de 2 bandas. O teste negativo ele só apresenta uma banda formada na banda C, que é o controle, e se o teste for inválido, não vai aparecer nenhuma banda, mas aí na verdade é um resultado, se não apresentar nenhuma banda, é porque o teste está com defeito, porque pelo menos o controle, ele tem, a banda do controle ele tem que aparecer, entendeu? Então, uma banda
o resultado está negativo para sangue oculto nas fezes e 2 bandas o teste está positivo para o sangue oculto nas fezes. Qual é a importância da pesquisa de sangue oculto nas fezes? Primeiro que ele detecta perda de sangue, mesmo quando ela não é visível, mesmo quando não é detectável a olho nu. Essa é uma grande vantagem. É indicado para análise, né, para investigação de anemias ferropênicas, para prevenção do câncer coloretal e também para definir se, por exemplo, uma diarreia, essa diarreia está sendo invasiva ou por conta de amebíase ou algumas doenças bacterianas, né? Amebíase, lembrando que não é bactéria, é um protozoário, mas também pode detectar se a diarreia é proveniente de uma shigellose ou salmonelose, ou também para definir uma diarreia proveniente de giardíase, que pode apresentar uma diarreia significativa, e aí você verifica se tem a presença de sangue oculto ou não. Então, pessoal, os principais pontos em relação à pesquisa de sangue oculto nas fezes. Primeiro, que é utilizado para detecção de anormalidades, né? A gente pode ter um resultado relacionado a uma parasitose mais simples e tratável, mas podemos ter também a presença de um tumor, por exemplo, e podemos não ter nada também. É um exame importante porque ele vai auxiliar no diagnóstico de diversas doenças. Os testes de pesquisa de sangue oculto nas fezes pode ser baseado em métodos químicos, colorimétricos e testes imunoquímicos, que é aquele testezinho rápido, né? Tem maior sensibilidade, especificidade, mas tem um alto custo também. Mas, de maneira geral, embora tenha dieta, embora tenha custo ou não, são métodos muito bons, válidos, não são invasivos, ou seja, não precisa furar, não precisa cortar, a pessoa só precisa fazer cocô e entregar lá o cocô para você fazer o exame. E se a gente comparar a métodos mais invasivos, é óbvio que esses testes são de baixo custo. Bem, pessoal, por hoje é só. Desculpa aí os contratempos em relação ao vídeo. É assim mesmo, essa minha máquina do tempo. Desculpa aí também o cansaço, o atraso das aulas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou estar disponibilizando material também, os slides, para ajudar no estudo. De antemão, quero dizer que eu não coloquei nessa prova, eu não coloquei questão relacionada à pesquisa de sangue oculto nas fezes, viu? Só para vocês não quebrar tanto a cabeça. Mas é importante que vocês estudem e provavelmente eu colocarei na integrada. Certo, pessoal? Um beijinho, fiquem com Deus. Pronto, agora eu não quero desligar o computador.